Coisas que você não sabia sobre o Chihuahua. Chihuahua é uma raça que já há algum tempo vem ganhando o coração daqueles que procuram um cachorrinho de estimação. E ele é um pouco vítima do seu sucesso. Essa fama fez com que ele fosse escolhido como tema de filmes e também adotado por astros de cinema e televisão pelo mundo afora. E com isso, com a fama, vem também um lado um pouco mais delicado, que são as ideias preconcebidas em relação à raça. Toda uma série de clichês, e é sobre isso que nós vamos falar ao longo desse tema. Vamos desenvolver 15 coisas que você não sabia, ou em todo caso deveria saber, sobre a raça Chihuahua. O que é de verdade? Será que você conhece mesmo bem a raça? Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, e hoje nós vamos falar de uma das raças que eu mais gosto, com certeza uma das minhas preferidas e que eu crio há mais de 20 anos, que é o Chihuahua. Vejamos então toda uma série de pequenas coisas ligadas à raça que eu acho que todo amador dessa raça deveria saber. Apesar do que se diz, o Chihuahua não é um cachorro muito latidor. Apesar da fama que ele está longe de ser uma das raças que mais incomodam pelos seus latidos. Em verdade, o Chihuahua é mesmo um cachorrinho reservado. E, evidentemente, tudo depende da forma com que ele é criado. Um Chihuahua que é criado como um cachorrinho, como um cachorro, entre aspas, qualquer, não vai se manifestar mais do que um outro cachorro normalmente se manifestaria. Existem raças que latem muito mais do que o Chihuahua, como o Spitz, o Pinscher e mesmo vários terriers. E o Chihuahua, ele só peca nesse assunto quando ele se torna um cachorro de colo em tempo integral. Devido à proximidade com o rosto do seu ou da sua mestra, ele se sente um pouco incumbido da ideia de protegê-la. E tudo é muito estressante nessa altura. Então qualquer proximidade, qualquer movimento pode fazer com que o cachorro responda latindo. Um outro erro frequente é quando nós deixamos o nosso cachorrinho de companhia se tornar o reizinho da casa. O cachorro deve ter o seu lugar na hierarquia familiar, senão isso pode ocasionar excessos. Então é muito fácil eliminar eventuais problemas ligados a latidos, que seja num Chihuahua ou em outro cachorrinho qualquer. É colocá-lo no seu verdadeiro lugar. Segundo, não existe Chihuahua micro. Isso não é uma variedade de Chihuahua. O Chihuahua é uma raça pequena por excelência. E eventuais cães com uma estatura muito diminuta, mesmo em relação ao Chihuahua normal, existem, mas não são objetos de seleção natural. São, aliás, indivíduos que podem ser mais fracos. Todo criador que se preza tem reprodutoras que são robustas ao olhar do padrão da raça. E sempre existem filhotes que nascem menores e que, aliás, inspiram muito mais cuidados. Uma terceira coisa, todo mundo diz que o Chihuahua vem do México, e isso não é uma mentira. A origem oficial do Chihuahua é o México, mas o Chihuahua não nasceu no México. Ele tem um antepassado que é o Texiche, que era criado pelos toltecas, antes mesmo da chegada dos espanhóis da América Central e do Norte. E esse Texiche é provavelmente originário da China, tendo vindo em migrações com as tribos pré-colombianas que originaram os toltecas, os astecas, os incas e os maias. E a partir dessas pistas, pode-se dizer que o Chihuahua tem um ancestral comum com o Chinese Crested Dog, o cão chinês à crista, que é uma raça diminuta que existe na China e que é muito antiga. A esse título eu desenvolvi um vídeo em torno desses aspectos históricos, cujo card está aqui em cima. Quarto, você sabia que dependeu do presidente do México, no início do século XX, a difusão mundial do Chihuahua? Pois é, o presidente do México ofereceu a uma cantora lírica italiana que estava em turnê no México e nos Estados Unidos, chamada Adelina Patti, um buquê de flores, dentro do qual estava alojado um filhote de Chihuahua. Essa cantora se apaixonou pelo filhotinho e pela raça, e esse cachorrinho virou o mascote dela, e ela levou para todas as suas apresentações nos Estados Unidos e na Europa, difundindo assim a raça e tornando-a mais conhecida no velho mundo. Quinto, o padrão da raça não estabelece uma altura mínima ou máxima para um Chihuahua. O que importa é o peso. Evidentemente pode-se extrapolar, a partir do peso e do perfil ideal, uma certa variação dita confortável de altura até a cernilha. Mas essa altura nunca é medida para fins de exposição ou de conformidade ao estándar.
Nesse caso, o que importa é mesmo o peso. E outra, leve-se em consideração que o peso de um chihuahua jovem adulto é sempre inferior ao peso de um chihuahua adulto de idade mais avançada. O chihuahua tem uma tendência a se espessar e mesmo ganhar um pouquinho de peso. Incesto. Dizia-se com muito orgulho que todas as cores eram aceitas no chihuahua, até 2015, quando a Federação Cinológica Internacional resolveu unilateralmente abolir a cor Merle, cor que aliás eu criava nessa época, e a partir daí todas as cores são aceitas no chihuahua, menos a cor Merle. Cor Merle que aliás é aceita e desejável e muito apreciada em várias outras raças, como o pastor australiano, o collie, o Shetland Sheepdog, o Dachshund, o dog alemão, onde essa cor é chamada por simples nomenclatura racial de Arlequim, e muitas outras raças. Aliás, somente o CBKC, que é afiliado à FCI, proíbe a cor Merle. Vários outros cartórios, como a LKC, Liberty, IBC, Sobraci, todos eles aceitam a cor Merle sem problema algum. Em sétimo, você sabia que o focinho extremo que muitos clientes pedem aos criadores, eu quero um filhotinho, mas eu quero um que tenha um focinho bem entradinho, bem pequenininho, e você vê também em vários anúncios criadores tirando onda de filhotes que quase não têm focinho. Esse focinho quase inexistente é fora do padrão. O Chihuahua não é um cão braquicefálico. Isso, aliás, é muito bom. O estándar da raça, como todo e qualquer padrão de raça, é relativamente subjetivo quanto a esses aspectos e vários outros. É essa subjetividade que permite, aliás, a uma raça de evoluir. É só olhar as fotos de quaisquer raças há um século atrás comparadas aos cães que evoluem nas pistas hoje em dia. Mas é importante evitar excessos. A título de exemplo, um país como a Noruega, que hoje proíbe os bulldogs ingleses de reproduzir. Assim como o Cavalier King Charles também, mas o Cavalier principalmente por problemas de ordem cardíaca. Oitavo, você sabia que a cauda do Chihuahua não deve se enrolar, apesar de ser portada alta? Quando o cão evolui, ela deve sempre estar paralela ao dorso, e nunca se enrolando. 9. Você sabia que o Chihuahua é um bom cão de guarda? É um cachorrinho atento e que ganha a trabalhar em equipe com um molosso, por exemplo. Porque é ele que dá o sinal e acorda o molosso para fazer o lado mais delicado do trabalho. 10. Você sabia que 2 chihuahuas ocupam menos espaço do que um chihuahua? Isso ocorre em especial no caso de cães que passam o dia sozinhos, porque o tutor tem que ir trabalhar e as crianças vão para a escola. Então ele se vê sozinho. E como os chihuahuas são cães muito pequenos, a gestão em grupo é muito fácil e muito mais eficaz porque um acompanha o outro, um faz companhia para o outro. E isso evita toda uma série de problemas que podem acontecer, principalmente de ordem psicológica, ligados à solidão. 11. Você sabia que não existe chihuahua pelo curto? A nomenclatura certa é pelo liso, smooth hair. Pelo curto teria a qualidade e o comprimento de pelo de um Pinscher ou do Doberman, enquanto o Chihuahua tem um pelo um pouco mais comprido e bem adaptado à silhueta do cachorro. Mas, de qualquer forma, o pelo curto já é consagrado pelo uso. 12º. 2 cães de pelo longo nunca vão reproduzir um filhote pelo liso. O pelo longo é recessivo e o pelo liso é dominante. Sendo dominante, ele não pode ser portado. 2 pelo longo sempre farão filhotes pelo longo. Provavelmente você vai ouvir falar de exceções de gente que jura que já viu nascer um filhote pelo liso oriundo de 2 reprodutores pelo longo. O que acontece é que o pelo longo do Chihuahua não é muito longo e o pelo liso não é pelo curto. Então as dúvidas quanto ao fenótipo podem avançar e tardam a se definir. E além disso, evidentemente, existem alguns filhotes pelo longo que não são de muito boa qualidade em relação à pelagem. 13. Você sabia que na França o cruzamento entre variedades diferentes de pelo é proibido? Pelo liso com pelo liso, pelo longo com pelo longo. Para você obter uma derrogação, você tem que fazer um pedido caso a caso e passar por uma comissão defendendo o seu projeto, notadamente mostrando o valor dos seus reprodutores em relação à cotação como reprodutores e resultados em exposição. 14. Você sabia que as mamães chihuahuas são ótimas mães e os bebês têm um reflexo de sucção precoce comparados a outras raças? Eu falo aí com a minha experiência pessoal, em que quando você tem um problema de um chihuahua que tem um reflexo de sucção ruim, esse é um verdadeiro problema, porque quase todos naturalmente se colocam na boa posição e começam a mamar muito rápido.
E as mães são muito boas mães. Detalhe importante para as primíparas que sofrem cesariana, é importante estar presente para apresentar os filhotinhos, mostrar o que ela tem que fazer. Em especial, o ideal é guardar uma placenta e envelopar os filhotinhos com a placenta de forma que a mãe tenha a impressão que é ela que está retirando a placenta, e aí as coisas passam muito facilmente. 15. Todo mundo já ouviu que o Chihuahua é campeão de longevidade, mas também é uma verdade que eles tardam a envelhecer na medida que eles são bem tratados. E entenda-me, um cachorrinho bem tratado não é somente aquele que come uma alimentação de boa qualidade, mas é aquele que tem uma vida psicologicamente rica, cheia de movimentos, cheia de atividades, e aí você tem um Chihuahua durante muitos anos e ele envelhece muito tarde, e isso é bom para todo mundo. Em suma, a raça Chihuahua é uma raça especial e vale a pena conhecer em intimidade, e é um privilégio poder compartilhar a vida com esses bichinhos tão pequenos quanto extraordinários. E até breve, para um próximo vídeo.